Oi, meu nome é Ângela e eu decidi que eu queria fazer uma ilustração. Eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer, então eu peguei o meu sketchbook. Esse sketchbook nasceu esses dias porque eu fiquei com vontade de fazer várias ilustrações sem muito esforço. Então eu coloquei aqui porque esse papel é fino e ruim para fazer ilustração. Tem vários coelhos, porque eu queria fazer coelhos. Daí eu cansei de fazer coelhos e fiz cenouras. Mas eu também cansei de fazer cenoura, então eu fiz cerejas. Mas daí eu vi esse gato palhaço e quis fazer um também. Mas agora tava aparecendo o corpo dele, então eu fiz outro com um corpo melhor. E por último, outro gato palhaço. Eu gosto muito desse gato palhaço. Eu fiz essa moça e eu gostaria de contar a história de que quando eu tinha 14 anos, eu via muito tutorial de desenho no YouTube. E parecia que todos os artistas tinham um jeito específico que eles desenhavam o olho dos personagens. Então eu decidi que eu tinha que ter um estilo próprio de desenhar olho. Eu testei alguns e eu cheguei nisso, esse feijão. E até hoje, quando eu quero fazer uma ilustração bobinha, eu uso o olho de feijão. Nessa página eu decidi fazer um desafio. Primeiro eu fiz umas formas, mas eu acabei riscando tudo de olho fechado. E eu decidi que isso eram fantasmas. E esses riscos eram a magia deles, ou algo assim. Ali são dois fantasmas abraçados, e os círculos são portais de onde eles saíram, obviamente. Depois de terminar, ainda estava muito vazia a página, então eu fiz um lettering escrito: "Isso é assustador, porque são fantasmas." Mas eu fiz em inglês porque assustador é uma palavra muito grande. Tadá! Nessa página eu fiz várias moças e vários sapatos, por nenhum motivo. Essa moça tava com mais paciência e eu gastei mais tempo do que nas outras. E aqui mais um sapato. E nessa página tem flores, que eu fiz pra testar o quão ruim ia ficar desenhar atrás de outro desenho. E a minha conclusão é que ficou ruim. E tudo que eu mostrei até agora não tem absolutamente nenhuma relação com a ilustração que eu criei para esse vídeo de hoje. Mas eu gravei essas coisas e eu queria colocar em algum lugar. Para a ilustração de hoje, eu queria... não sei. A única coisa que eu sabia é que eu queria dois quadrados, cada um com uma coisa diferente, mas que eles tivessem o mesmo estilo e meio que se conectassem. Então nessa página eu fiz vários quadrados para fazer os meus sketches. Eu comecei achando que eu queria fazer uma moça, mas no sketch da moça eu já tava sem paciência, então acho que não era isso que eu queria. Pesquisando referência, eu comecei a ver várias ilustrações com bordas divididas em vários quadrados com ilustrações fofas dentro. Então foi o que eu fiz. Coloquei estrelas, nuvens, cerejas, flores, corações. E a ilustração maior no meio eu fiz, não me pergunte por quê, um sapo dentro de um bule de chá. E eu já tinha me apegado muito a essa ideia para não ser um dos quadrados finais, mas eu ainda precisava do outro. Então eu pensei em um muffin com uma mordida. E poderia ter um pato mordendo o muffin. Mas tão estranho só a cabeça do pato, então eu fiz um corpo.
Até tentei colocar uma cereja e um morango, mas claramente eu não tava afim de desenhar um pato. Desculpa, pato. No próximo sketch eu fiz um coelho, e esse coelho... Eita. E esse coelho se transformou em um coelho muffin. Sem pensar muito, eu fiz essa estampa xadrez ondulada no fundo e acabou sendo a ideia perfeita, porque eu poderia desenhar coisas fofas dentro dos quadrados do xadrez e seria um outro formato para essa ideia do sketch de cima. E agora eu vou dar um segundo para vocês adivinharem quais sketches eu escolhi para finalizar. Não sei quanto é um segundo, mas foram esses que eu escolhi. Eu queria que tudo ficasse retinho, então eu fiz vários cálculos e medi tudo certinho pra fazer os quadrados. Depois de fazer os quadrados, eu meio que me arrependi um pouco de fazer quadrados por causa da proporção da página, eu acho que ficaria melhor retângulos. Mas já tá pronto, então eu vou deixar os quadrados. E eu comecei a passar os desenhinhos. Como nessa versão a borda ficou bem menor em proporção, eu tive que adaptar tudo para um formato mais retangular. As coisas que já eram retangulares encheram bem o espaço, mas as flores, por exemplo, eu fiz 2 por retângulo para preencher melhor. Nessa versão, como eu fiz um sapo bem maior, então agora ele reside em uma xícara de chá, não é mais um bule. E é uma xícara de chá, porque senão a thumbnail desse vídeo não faria sentido. Ou faria porque as pessoas tomam café da manhã sem café. Não sei se ainda seria chá da tarde sem chá, provavelmente. Mas é uma xícara de chá. Não sei se tem chá nesse momento, mas olha a minha técnica super precisa para passar o tamanho do sapo pro coelho muffin. Não dá pra dizer que não funcionou. E falando sobre sapo e coelho, eu acho que eles são meus animais favoritos. Porque eu juro que não é de propósito que eu fico colocando eles juntos em vídeos. Eu só percebi isso muito depois de escolher essa ideia. Provavelmente eu teria mudado os animais se tivesse lembrado antes. Um panda vermelho muffin teria ficado muito fofo. Eu acertei no tamanho do coelho, mas eu esqueci de pensar na altura dele. E infelizmente ficou um pouco mais alto do que eu queria. Mas eu posso fingir que eu fiz assim pra ficar na altura do sapo. Eu fiz assim pra ficar na altura do sapo. Pra fazer a line art, eu decidi usar a caneta mais grossa que eu tenho, a 0.7. E pra colorir, eu escolhi lápis de cor, porque eu tenho. Não sei bem, eu gosto mais de tinta, mas tinta demora muito, então eu escolhi lápis. Apontei todos os lápis, e quando eu finalmente pintei a primeira cereja, eu odiei. Quando eu desenho no digital, eu uso pincel com textura de lápis. Mas o lápis de verdade não tem aquela textura. Eu acho que eu tinha esquecido isso. Fazia muito tempo que eu não usava um lápis de verdade. Na primeira cereja, eu já tinha meio que desistido. Mas eu não me deixei desistir tão fácil e continuei pintando esse desenho. Coloquei várias cores no sapo, fazendo várias experimentações e tentando criar mais textura, porque era isso que eu tava sentindo falta, a textura do pincel de lápis, no lápis real. E foi aqui. Aqui foi a gota d'água. Eu tinha gostado da pintura doida do sapo.
Então eu decidi pintar o fundo desse quadrado de rosa e amarelo. Grande erro. Grande erro. E esse não dava pra voltar atrás. Era um quadrado inteiro pintado de feio. Eu decidi contornar com a caneta pra ver se aquele erro era apenas parte do processo e se seguir em frente melhorava a minha situação. Mas não adiantou e eu tive que tirar uma foto e levar pro digital, onde eu posso mudar as coisas de lugar, testar várias cores, apagar cores, usar vários tipos de textura. Talvez tudo isso tenha sido apenas o meu cérebro arrumando várias desculpas para fazer ilustração no digital. Nunca saberemos. Outra coisa é que tinha muito detalhe pequeno, mas no digital eu posso dar zoom. Tô muito feliz. Eu não tava indo muito com a cara dessa flor, então eu apaguei ela e fiz outra. Ah, a liberdade. E porque eu sou assim, eu adicionei mais textura em tudo. Eu nem precisava ter copiado o olho dele, eu só fiz porque eu podia mesmo. Aqui as minhas costas começaram a doer e eu parei de gravar. Mas tem o time-lapse do Procreate. Essa joaninha é uma das minhas partes favoritas. E finalmente eu adicionei a tão sonhada textura de lápis falsa. Esse vídeo não é um especial de Páscoa, mas tem vários coelhos e foi postado na Páscoa, então boa Páscoa. Se estiver vendo depois da Páscoa, boa pós-Páscoa. Deixa um like no vídeo, compartilha com alguém que você acha que vai gostar, escreve um comentário e se inscreva se ainda não for inscrito. Muito obrigada, tchau!